ela engloba todas as outras, que é o pertencimento. Porque aí, se eu respeito o pertencimento, eu não saio da ordem, porque o lugar do outro pertence ao outro. E o papel do outro pertence ao outro. Então, essa das leis do amor, o pertencimento, de certa forma, ele é o mais abrangente. E tem os 5 níveis nossos de entender o mundo, de aceitar o mundo, de estar ok com o mundo, de nos empoderar com o mundo. O primeiro círculo é o amor dos pais, e aí os pais, a gente não está falando aqui dos cuidadores, a gente está falando dos pais que geraram. O segundo círculo, a gente está falando dos cuidadores que a gente teve na vida, dos professores que deram a lição do jeito que veio. Alguns com mais amorosidade, alguns com mais didática, alguns mais prático, alguns mais sisudos, os vários professores que a gente teve na vida, que a gente chama de pais ou seus substitutos. Todo mundo, por melhor que você tenha tido seu pai, você tem um substituto de pai também. Porque um pai ou a mãe, eles não dão conta de nos ensinar tudinho do mundo. A gente aprende algumas coisas com outras pessoas. E depois é o dar e tomar no casal. É o equilíbrio, que o casal é o maior exemplo, mas a gente também tem que aplicar isso em colegas de trabalho, em colegas de escola, nos muitos colaterais que a gente tem, nos amigos, né? E nas relações fraternas que a gente tem ao longo da vida. Isso fica claro para vocês? E quando a gente tem isso muito claro na gente, especialmente, por mais que o quarto e o quinto círculos sejam os mais transcendentes, os mais quase divinos, o primeiro e o segundo são os fundamentais. Assim, então, digamos que eu tenha a minha avó querida do meu coração, que além de minha avó, ela foi minha madrinha. E em muitos momentos, a minha avó foi substituta de mãe. Quando eu tinha 11 meses, meu irmão Eduardo nasceu com descompressão cerebral e morreu 40 dias depois. Então, eu imagino que, por volta dos meus 6 meses de idade, a minha mãe já não estava muito bem das pernas para ser mãe, porque ela estava com barrigão. E que depois ela estava lutando pela vida do filho. E que depois, esse filho que morreu no dia do aniversário dela, ela estava um caco. Porque por mais que a mãe da Solange ligasse para Solange, a mãe do Eduardo estava acabada. Porque perder um filho de parto, você tem a impressão que você podia ter brigado com o médico, que você podia ter feito a cesárea sozinha, que você podia ter, né? E aí, essa criança que ficou mais disponível, eu também fui mais adotada pela minha avó, porque não basta a avó querer, você tem que estar lá para a avó poder te pegar também. Se a mãe está super em cima, não sobra muito espaço para um outro chegar. Então, a minha avó, ela fez muito o papel de mãe. E todos nós temos pessoas que fizeram o papel de mãe. E eu, muito bocomente, quando eu era criança, de vez em quando eu virava para minha mãe e falava assim, porque eu queria que minha mãe fosse minha avó. Porque minha avó é que é legal. Mas, assim, mesmo que isso fosse uma profunda verdade, que minha mãe fosse muito complicada, a minha avó só pôde me dar colo porque minha mãe pôs no mundo. Porque minha mãe arriscou a vida dela, me colocando no mundo, é que a minha avó pôde me dar luxos e coisas que, até por contingências de vida, ela muitas vezes não deve ter dado para os filhos dela. E essa grandeza que a gente tem que perceber, que a vida que me faz poder buscar bocados em outros lugares, de coisas que muitas vezes meu pai não deu, eu tenho que olhar para minha mãe, eu tenho que olhar para o meu pai e falar assim, que gratidão pela chance que você me deu de poder acontecer. Então, esse é o primeiro ciclo, é esse que eu olho e eu não critico e eu não exijo dos meus pais que eles sejam cuidadores. E depois, no segundo ciclo, a grande sacada é eu receber de coração aberto. Em vez de eu falar assim, por que você
Joelma, pode me dar conselhos sobre namorar? E a minha mãe não deu. Assim, que bom que na hora de receber conselhos sobre namoro, isso veio através da amiga da minha mãe, Joelma. E veio. E aí eu recebo. Entende, gente? E a gente tem também uma sabedoria de entender que a Yolanda não fez por Solange o que ela faria por qualquer criança lindinha. Ela fez por Solange porque Solange era filha de Maria Isabel. Então, o que me deu o green card para estar no país Yolanda como cidadão de honra era ser filha de Maria Isabel. Porque ela não teria feito aquilo por qualquer pessoa. Ela não ficava na rua procurando um menininho com cara de, meu Deus, o que é isso, para levar para casa e acordar 40 minutos mais cedo para passar a roupinha de uniforme, para na hora que me acordar, colocar em minha roupinha quente, porque naquela época, 7 horas da manhã, Goiânia era frio. Entende? Aquilo ela não faria por outro ser. Então, tinha relação comigo, mas a relação comigo só foi aberta a possibilidade de acontecer por causa da relação com Maria Isabel. Então, esse é o segundo ciclo, onde eu recebo, e eu também entendo que eu sou bem tratado em alguns lugares, em função dos que vieram antes. E aí a gente pode ir para o terceiro ciclo. Porque à medida que eu estou mais maduro para entender a vida como ela é, para aceitar a vida como ela é, e para aceitar essencialmente as diferenças daquilo que eu gostaria para o que é, eu dou conta de me casar. E aí eu não fico falando, porque lá em casa, porque do meu jeito, porque o jeito que eu aprendi, o meu jeito foi possível e o seu também é. E quem sou eu para falar que o seu jeito, seja você uma pessoa que não toma banho uma vez por semana, assim, é mais ou menos de 15 em 15 dias, e lá em casa a gente tomava banho na hora que acordava e para ir dormir. Mas eu olho e falo, olha, o seu jeito também é o jeito certo. O meu economiza mais a roupa de cama. O seu economiza mais creme. São dois jeitos que vamos que vamos. Entende?